ao canal. Você está no Ventando a Verdade de Volta. Eu sou Valdilene e estou aqui para dar continuidade, que a gente está tratando em capítulos, de uma análise sobre os fatos relativos ao Oriente Médio, a situação israelo-palestino, para tentar entender com um fundo de verdadeira verdade o que está ocorrendo atualmente no Oriente Médio, né? Pois bem, nós vimos no último capítulo que Moisés esteve lá no Egito, na Torá, e em torno do século 12 a.C., dirigiu de novo o povo de volta à Terra Prometida. Pela segunda vez, vão em busca de novo da Terra Prometida. Os hebreus saem da Terra Prometida por causa da situação climática, né, e voltam depois com Moisés, que não chega a entrar na Terra Prometida. Na segunda história da Torá, ele morreu antes de chegar à Terra Prometida. Então, quem terminou a condução do povo, quem conduziu o povo, quem veio do Egito para a Terra Prometida, foi Josué. Ou seja, mas a gente precisa entender o seguinte: no Egito ficaram uma parcela muito grande, ficou uma quantidade considerável de judeus, certo? Porque em todos os momentos foi assim, as famílias se acostumavam, se aculturavam, viviam já com nova realidade, e aí não queriam começar nada de novo, né? Então, receio de começar de novo, então ficava lá. Então, quando Moisés conduziu o povo para o Egito, aliás, de volta para a Terra Prometida, para a Palestina, ele levou uma parcela dos hebreus, não foram todos os hebreus. É uma característica que nós vamos ver em todos os momentos em que a Palestina foi conquistada, em que os judeus tiveram que sair, a chamada diáspora e tal. Eles, quando retornam para a Terra Prometida, eles não retornam, muitos ficam, né? Foi assim, inclusive, no Império Babilônico, quando houve a primeira diáspora. Pois bem, mas o que eu quero dizer é, o povo retornou de novo para a Terra Prometida. E nessa sequência, o que ocorre? A organização do Estado, né, de Israel se organiza e tal. Primeiro os juízes, depois o reinado, né, vem Davi, Salomão, essa turma toda. E quando morreu Salomão, em 923 a.C., o reino, que era do reino de Israel, foi dividido. Na parte norte ficou Israel, na parte sul ficou a Judéia, né? Judá. 2 reinos foi dividido. Quando houve a morte de Salomão, houve uma quebra, na realidade, na sucessão e a quebra do território que era na área palestina. O que ocorre? Todos esses tempos, os palestinos viviam lá junto com os judeus, com os hebreus, e não se tem assim notícia de muita conflagração, não existia muita animosidade, né? Porque tinha muito espaço, isso era tranquilo. Então, o que ocorreu? Os cananeus, os filisteus e tal, habitavam a região, juntamente com o povo hebreu. E os hebreus construíram uma espécie de Estado nacional, forma que foi unificada e tudo. E quando a questão das 12 tribos e tal, mas quando Salomão morreu, houve primeira divisão do reino. Então, Israel e Judéia. O que ocorreu com esse? Pouco tempo depois, a 722 a.C., 722, o reino assírio, né? O Império Assírio conquistou o chamado Reino de Israel, o lado norte da faixa da Palestina. E o outro reino de Judá, pouco tempo depois, logo depois, século 6 a.C., 586, no século VI, foi o Império Babilônico. O Império Babilônico, o que era a Babilônia? A Babilônia se tornou um império na região da Mesopotâmia, justamente perto, no lugar de onde veio os primeiros semitas para a Palestina.
Então, de onde veio Abraão, região da Caldeia, de Ur, na Caldeia, era a região ali que depois na Mesopotâmia também abarcou o Império Babilônico. Ou seja, os ancestrais dos semitas estavam naquela região da Babilônia. E aí, porque daí é que foram para a Palestina a primeira vez. Olha as origens das coisas como são. Então, o que ocorre com o reino da Judéia? É conquistado pelos babilônios. E aí foram levados escravos, exatamente para a Babilônia. Quando ocorreu esse evento, foi o que se chamou de primeira diáspora, ou seja, a primeira dispersão dos hebreus pelo mundo, né? Para onde foram? Foram uma parte levada em cativeiro para Babilônia, porque no decorrer da ocupação babilônica, os babilônios queimaram, destruíram pela primeira vez o templo de Salomão, que era a coisa sagrada do judaísmo. Então foi a primeira vez que foi destruído o templo de Salomão, e uma parte levada como escravo e outra parte se espalhou ali pelo sul do Cáucaso, norte do Cáucaso, a região ali do Mar Cáspio e tal, onde ali aquelas antigas repúblicas da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Cazaquistão, Quirguistão, Caçari e tal. Essa região ali foi uma leva de judeus para ali, e dali para Polônia, Hungria e tal, e foram subindo para a Europa. Foi o primeiro momento em que houve diáspora judia na direção dali do mundo. E uma outra parcela foi para o continente africano, a região da Etiópia, por exemplo, né? Inclusive essas duas, vamos dizer, ramificações hebraicas, elas se transformam, elas se segmentam, né, na segunda etnia judia, né? Dá origem a outros filetes dos judeus. O que ocorre? Ciro da Pérsia, o Grande, né, inicia a construção do seu império e enfrenta a Babilônia. Derrota o Império Babilônico. Quando ele derrota o Império Babilônico, e aí ele conquista a Palestina também. Todo mundo que derrota os impérios, nós vamos ver com o Império Romano, Império Turco-Otomano, todos os impérios que derrotavam os impérios existentes, tomavam de conta das colônias. Então, quando derrotou o Império Babilônico, Ciro foi lá na Judéia, foi para a região da Palestina, ocupou ali, conquistou ali. Como é que aconteceu isso? Porque foi fazer parte do império. Essas colônias foram fazer parte. Por isso que os impérios antigos eram grandes, porque conquistava esses espaços, agregava ao império. E dessa forma foi feito com a Palestina. Só que o que acontece? Quando Ciro conquistou a Babilônia, ele resolveu libertar o povo judeu. Então ele disse para os hebreus, olha, podem voltar para a casa de vocês de volta. E o que ocorreu com os hebreus? Uma parte voltou de volta para a terra prometida, para a chamada Canaã, foram iniciar o processo de reconstrução do templo e tal, foram refazer algumas coisas. E a área ficou sob domínio persa, né? O Império Persa. E o que acontece? Uma leva muito grande de judeus desistiram de voltar para Canaã, para a Terra Prometida. Não voltaram, ficaram na Babilônia mesmo, porque estariam sob a responsabilidade do Ciro, tanto na Babilônia quanto na Palestina. Então foi uma quantidade grande de judeus, não retornou para a Terra Prometida. Ficou lá onde era provavelmente os outros ancestrais dele, onde originalmente os ancestrais do povo semita viviam. Então, essa foi a primeira coisa. Primeira leva, primeira diáspora, primeiro destruição do templo e tal, e depois a volta. Isso foi no século VI a.C. No século VI a.C. O que ocorre? Aquela região da Palestina, nós vamos ver que ela é império sobre império. É um império substituindo o outro.
cada vez que o império substitui o outro, a estrutura geográfica do lugar ela muda, né? Nós vamos ver isso. O Oriente Médio ele vai mudando. Por quê? Porque os impérios reconfiguram as áreas, né, geograficamente falando, das colônias que ocupam, né? Tudo a gente vai ver. Nascimento de países como a Síria, Iraque, Kuwait, Catar, Iêmen, todas essas coisas, Arábia Saudita, foram cortados, divididos, conforme a situação do império do momento. O império da vez faz isso. E por que faz isso? Com um objetivo, faz isso com a intenção de dividir para governar, fazer os irmãos brigarem entre si. É esse o resultado. Mas nós vamos tratar disso quando estiver fechando a conclusão disso. O que eu quero que você saiba é o seguinte: um império substituiu o outro. Então lá vem o Império Persa. Depois do Império Persa, o que ocorre na história do mundo ocidental? Ocorre o nascimento de Alexandre da Macedônia. Então, começa o Império Macedônico. Alexandre o Grande, o Magno, resolve conquistar a Pérsia. A Pérsia era titular. A Pérsia colonizava a Palestina. O Alexandre da Macedônia, século III a.C., vai lá, século IV, mais ou menos, né? Século IV. Ele morreu em 333 a.C., século IV. Então, no século IV a.C., ele vai para tomar a Pérsia, derrotar a Pérsia. Ele derrota e leva uma coisa fundamental. Observem o que acontece. Alexandre foi um personagem na história que foi educado. Ele teve como tutor uma figura chamada Aristóteles. E quem era Aristóteles? Aristóteles era um discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, entre aspas, né? Depois a gente pode até avaliar a questão Sócrates, Jesus Cristo e tal, porque tem história de vida muito parecida, são idênticos, né? Em muitas coisas. De forma que Alexandre, ao dominar determinados territórios, ao levar o Império Macedônico adiante, depois que ele conquistou Atenas e se tornou pupilo de Aristóteles, ele era um grande admirador da cultura helênica. E ele foi o grande responsável pela cultura helênica viajar pelo mundo conhecido. O mundo conhecido tomou consciência do que se fazia em Atenas, o classicismo grego. E por que tomou conhecimento? Porque Alexandre da Macedônia, onde ia, Macedônio é grego também, sabe? Macedônia é uma região da Grécia. Então, quando fala que ele conquistou a Grécia, ele só cresceu o Império Grego, né? No sentido de dizer o seguinte, porque ele também é grego. Embora a gente chame de Macedônia como se fosse uma outra coisa, mas Macedônia é um pedaço do território grego. No tempo das cidades-estados. Então conquistava as cidades-estados. Esse foi o caso de Atenas. E ao conquistar Atenas, ele se afeiçoou, ele era afeiçoado, né? A educação, o estilo da arte grega, helênica, era a paixão de Alexandre. E então ele, como intelectual, aonde ele ia com o império, ele levava. E aí fez isso exatamente na Palestina. Olha a coisa. Então o conhecimento socrático passeou pela Palestina com as mãos de Alexandre da Macedônia. Então, ao derrotar o Império Persa, a Palestina ficou sob responsabilidade, sob custódia do poder do Império Antigo, da história antiga, um dos mais importantes, que foi o Império de Alexandre da Macedônia. Nós acabamos aqui com o Império da Macedônia dominando a região da Palestina e levando Sócrates, Platão, para aqueles rincões, e vocês vão ver qual é o tipo de influência vai ter isso no futuro da Palestina e do cristianismo. Beleza? Então, eu estou fazendo isso tudo muito rápido, porque é muito demorado as análises, a coisa. Mas eu vou pedir para você o seguinte: se inscreva no canal e aperta o sininho,
faça os comentários que achar interessante. Pode deixar seu comentário aqui no nosso canal, que eu vou responder com certeza. E, sendo a primeira vez que estão aqui, podem visitar os primeiros vídeos para ter noção, conhecimento do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo isso. Beleza? Mas nós ficamos aqui na seguinte situação, nós ficamos com o Alexandre chegando na região da Palestina, levando Sócrates para algumas pessoas interessantes tomarem conhecimento. Beleza? Então, fiquem com W Pueblo, uma mesma música que a gente está usando nas análises desse assunto da Palestina. Até lá! A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de então, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, quem te desejar descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Guarani Kaiowá. Lele, 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 papapararara, inde, lele, lele, tatatatarara, ye, lele, lele, papapararara, inde, lele, lele, paralalalala, a fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, o choro cantando memórias de então, o sono chegando, existência efêmera e o sol poente a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra, vem te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, o aqui jaz, Guarani Kaiowá. Te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá.